A paz do Senhor a todos, irmãos. Que maravilha! Mais uma vez nós estamos aqui com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação, para juntos nós pensarmos um pouco na nossa escola bíblica dominical, nesse primeiro trimestre do ano de 2024. Nós vamos estudar neste primeiro trimestre o corpo de Cristo. E dentro desse assunto nós vamos estudar a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Enquanto nós estivermos estudando, refletindo sobre os tópicos da nossa lição, nós vamos compreender que a igreja nunca parou de crescer. A igreja continua crescendo até hoje. E a cada dia ela cresce mais e mais. Às vezes pode não crescer de uma forma local, mas ela cresce de uma forma mundial. A igreja está adentrando países, nações, ilhas, aldeias, terras, onde tem pessoas, a igreja está entrando e anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Mas é necessário ainda mais trabalhadores, mais pessoas que se disponibilizem para esse glorioso trabalho do reino de Deus. Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Para que a igreja ainda cresça mais, para que a igreja ainda adentre mais e mais nações e países e ilhas e povos e terras e aldeias, é necessário mais trabalhadores, para que se apresse a volta de Cristo, para que a igreja então saia dessa terra e vamos então estar com Jesus no céu para sempre. Mas é preciso que haja trabalhadores para o reino de Deus. Então, enquanto nós vamos estudando não só a lição de hoje, mas todas as lições desse trimestre, nós vamos perceber que a igreja continua a crescer e necessita ainda de mais trabalhadores para a obra de Deus. Então, a lição de hoje, de número 1, a origem da igreja. E dentro desse assunto nós vamos estudar quem deu origem à igreja, como nasceu a igreja, o que é uma igreja. Nós vamos ver, então, esses assuntos dentro da nossa lição. Quem deu origem à igreja? Quem originou? Quem idealizou? Quem formou? Quem criou a igreja? Como nasceu a igreja? De que forma ela nasceu? De que forma ela foi formada? Como a igreja expandiu? O que é uma igreja? Uma igreja é uma pessoa? Uma igreja é um grupo? O que é uma igreja? É as 4 paredes que recebem pessoas para adorar a Deus? O que é realmente uma igreja? São assuntos maravilhosos e a nossa verdade prática diz que a igreja é a família de Deus. Bom, o que é uma família? A família é uma pessoa só? Uma família é uma pessoa que tem vários elementos, vários indivíduos? A igreja é a família de Deus. A família de Deus, diz a verdade prática,
que ela foi comprada com o sangue de Cristo. Então, Jesus comprou a igreja com o seu sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário comprou a igreja. A igreja, ela é salva, ela está salva, ainda não é salva, mas está salva pelo sangue de Cristo. Todos aqueles que creem que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado, realmente isso acontece na sua vida. E ela é selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai transportar a igreja dessa terra para estar com o Senhor para sempre no céu. Então, a igreja, ela é selada com o Espírito Santo. Quando o homem recebe Jesus na sua vida, automaticamente o Espírito Santo começa a habitar na sua vida. E essa pessoa começa a ser transformada, começa a ser moldada pelo Espírito Santo. Em João 16:8, muito conhecido de todos nós, diz que o Espírito Santo é quem convence o homem. E se ele convence, ele precisa estar dentro do homem, ele precisa estar na mente do homem, no coração do homem. O homem precisa dar lugar ao Espírito Santo, atender às suas orientações, obedecer os seus ensinos, para que ele seja moldado, transformado, renovado. Ele precisa de uma mudança na sua vida. Então, quem faz isso não é o pastor da igreja, não é o pregador, por mais famoso que ele seja, não é o ensinador, por mais teólogo que ele seja. Não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo. Se você é comprado com o sangue de Cristo, você faz parte da família de Deus, e então juntos somos a igreja, selada com o Espírito Santo. O próprio Deus projetou e formou a igreja a partir de Abraão, conforme Gênesis 12, de 1 a 3, nós vemos que Deus forma a igreja. A igreja é um projeto de Deus. Deus idealizou, projetou e depois ele forma a igreja a partir de Abraão. Mas há uma diferença da igreja do Antigo Testamento para a igreja do Novo Testamento. E nós vamos aprender isso. A igreja, ela vai se evoluir, ela vai crescendo a cada dia, se evoluindo, se expandindo. Então, o próprio Deus é quem projetou a igreja. O próprio Deus é quem formou a igreja. A igreja existia já na eternidade. E Deus, então, ele prepara essa igreja. Está preparado cada dia. E a igreja vai estar com Deus para sempre. A igreja existia desde a eternidade. Ela já estava na mente de Deus, no coração de Deus. Deus já havia idealizado a igreja, ela estava oculta em Deus. Ainda não estava manifesta, não estava revelada de uma forma completa. Ela estava oculta em Deus. Deus trazia a igreja dentro de si, na sua mente, no seu pensamento, sua ideia. Deus tinha a igreja com ele, mas ela se manifestou, a igreja se manifestou quanto da sua
existência. Vamos ver Efésios 1, 3 a 4. Efésios 1, 3 a 4. Efésios capítulo 1, versículos 3 e o versículo 4. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, quer dizer, na eternidade, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus elegeu a igreja. A igreja é eleita de Deus. Deus elegeu a igreja. Quando? Na eternidade. Ou seja, antes da fundação do mundo. Deus já havia eleito a sua igreja. E agora ela estava oculta nele. Ele elegeu. E a igreja se manifestou também. A igreja no Antigo Testamento, o termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto, da antiga aliança. Então era um ajuntamento, que é a igreja, um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Kahal é descrito como o povo reunido, conforme Deuteronômio 4:10 diz aí que o dia em que estivesses perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então o termo kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto para cultuar a Deus, ou seja, com fins culticos ou não, mas eles sempre estavam reunidos. Isso é muito importante e nós vamos ver isso em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, quando a igreja também se reunia, estava unida nas casas, nos templos, adorando a Deus, aprendendo a palavra, estavam também reunidos para ajudar a quem necessitava ser ajudado. Então, no Antigo Testamento, o Israel étnico, que era uma nação, também se juntava ou se reunia, tanto para cultuar, como para se alegrarem sempre diante de Deus e sempre para a glória de Deus. Então esta era a igreja do Antigo Testamento. A igreja no Novo Testamento muda um pouco. Veja que Deus vai formar a igreja do Antigo Testamento a partir de Abraão. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos se tornaram 12 tribos. As 12 tribos, então, quando chegaram na cidade de Gósen, no Egito, eles vão se multiplicar, se tornarem, depois que saem do Egito, se tornam uma nação, a nação de Israel. E esse povo de Israel, a partir de Josué, vão conquistar terras. Mas o que Deus queria de Israel
era que eles propagassem o seu nome para as outras nações, anunciassem o seu nome, que o povo de Israel não fez. O povo de Israel se fechou em um grupo e não pregou o Deus verdadeiro, não falou do Deus verdadeiro. Mas era uma igreja ali, a igreja de Deus, a igreja do Senhor do Antigo Testamento, os judeus, o povo de Israel e todos aqueles que vinham, aceitavam ficar ali com o povo de Israel e obedeciam à lei, às regras, às normas citadas através de Moisés e depois através dos outros que vieram liderar esse povo. Então, agora a igreja no Novo Testamento muda um pouco. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. O seu sentido difere do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. A igreja não é apenas agora, a igreja ela não é apenas uma raça, como no Antigo Testamento, não é uma nação, como no Antigo Testamento. A igreja é formada de todos aqueles, todas as pessoas, seja gentio, seja grego, seja judeu, enfim, qualquer pessoa de diferentes raças e nações, todos que foram comprados pelo sangue de Cristo. Apocalipse 5 e 9, a parte B diz: porque foste morto, com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus morreu para salvar a humanidade, para salvar a todos que se arrependem dos seus pecados e mudam as suas vidas. São regenerados, são transformados, são renovados pelo sangue de Cristo. Então, todos aqueles que recebem a salvação, que aceitam a salvação em Cristo Jesus. Na história cristã, há quem crê que a igreja subsiste, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, baseados em Mateus 16 e 18. Então, muita gente crê que a igreja ela vive, ela se expande, ela cresce e baseia todo esse crescimento por um sucessor de Pedro. Quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, Jesus está falando realmente da igreja. Mas quando ele se volta para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando de um sucessor de Pedro, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. E quando nós estudamos esses termos, Pedro e pedra, no sentido conforme o grego, nós vemos que Jesus estava dizendo: tu és Pedro. E Pedro, no grego, quer dizer uma pedra pequena. E dele diz: tu és Pedro, ou seja, tu és uma pedra pequena. E sobre esta pedra, se volta para si, porque pedra, no grego, é rocha. Ou seja, sobre esta rocha, sobre ele. Nós sabemos que a rocha é Cristo. A rocha é Jesus. Ele é a pedra de esquina. A rocha. Era posto uma rocha. Então Jesus é essa rocha.
Aí ele diz, tu és Pedro, ou seja, tu és pedra pequena, mas sobre esta rocha, é sobre ele, sobre Cristo, a igreja é edificada. Então, o fundamento da igreja cristã, o alicerce da igreja cristã é Cristo. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que é uma igreja de fato. E chegaram à conclusão de que uma igreja é definida como um grupo de pessoas que se reúne para adorar a Deus. Então, o que é uma igreja? Um grupo de pessoas. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vós, ou seja, uma igreja. A igreja é um grupo de pessoas. Ninguém é uma igreja sozinho. Uma pessoa só, ela pode ser o templo do Espírito Santo. Uma pessoa só pode ser o templo do Espírito Santo. Mas só é igreja quando se ajunta. Quando há um ajuntamento de pessoas, ali está uma igreja. Um ajuntamento de pessoas. Pessoas reunidas. Então a igreja é o corpo de Cristo. Ninguém pode ser o corpo de Cristo sozinho. O corpo de Cristo não é formado só com uma pessoa. Não. A igreja é um ajuntamento de pessoas que então formam o corpo de Cristo, sendo que cada um em particular é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, uma pessoa individualmente, cristã ou crente, é templo do Espírito Santo. Mas quando se ajunta, é igreja. Por isso, é importante que os cristãos se reúnam. Sempre se reúnam. A melhor forma de os cristãos se reunir é no templo, na casa de Deus, no espaço que Deus nos abençoa para nós nos reunirmos como igreja. A igreja é importante presencialmente. É preciso estarmos juntos presencialmente. Quando nós nos ajuntamos presencialmente, nós somos uma igreja, estamos demonstrando o amor de Deus, a união, a graça de Deus juntos. Então, não fique em casa não, viu? Vai congregar. A igreja como criação divina. Então a igreja, já vimos aqui que a igreja, a origem da igreja, mas como se deu a sua criação? Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Ele idealizou. Efésios 1:4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade, para que fôssemos santos. Ele nos elegeu, te escolheu, te chamou para você ser santo. O que é ser santo? Ser separado do pecado, separado das coisas do mundo, separado das coisas que te levam ao pecado. Então, e também irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não aceita repreensão.
E a Bíblia nos repreende todos os dias, chama a nossa atenção todos os dias para que nós possamos sempre estar alertas por causa do pecado. Então, santos e irrepreensíveis diante dele, diante de quem? Diante de Deus, em amor. Então, o amor verdadeiro é o que está descrito na palavra de Deus. O amor tem a ver com a verdade. Quando você chama a atenção de alguém pelo que está escrito na palavra de Deus, que é a verdade, significa que você ama as pessoas. Porque aquele que faz isto, ou seja, quer amar as pessoas, fingindo palavras, falando palavras bonitas, falando palavras boas, falando promessas e coisas que não ajudam em nada na vida diária dessa pessoa, que não confronta essa pessoa pelo erro que ela está fazendo, isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é demonstrado pela verdade da palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos chama a atenção, nos repreende. E todas as pessoas que não aceitam essa repreensão de Deus, ela é irrepreensível, porque não aceita a repreensão. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados do pecado, irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O mistério que Paulo disse em Efésios 3, 3-6 era a igreja que já existia. E o seu amor por ela faz com que criasse um plano para salvar o homem caído, entregando o seu próprio filho Jesus para morrer em uma cruz. Então, o seu amor por ele fez com que criasse um plano. O que levou Deus a criar a igreja, a formar uma igreja? O amor, porque o homem caiu. O homem caindo, ele ficou agora condenado. E Deus amava a igreja já, desde a eternidade, ela estava formada. Então o amor de Deus fez com que ele criasse um plano para salvar o homem que estava caído. E como salvar um homem caído? Um outro homem pecador poderia salvar o outro pecador? Não. Só o homem sem pecado poderia salvar um que estava em pecado. Então nós temos o homem caído, precisava de um sem pecado para salvá-lo. E aí Deus entrega o seu próprio filho Jesus para morrer em uma cruz pelo pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, Deus amou de uma forma que nós, tão grande que nós não conseguimos nivelar, dar um nível de amor, não conseguimos uma qualidade desse amor, é tão grande que nós não conseguimos. Então, amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele entregou seu próprio Filho Jesus para morrer por nossos pecados, morrer pelo homem pecador.
a igreja como uma realidade concreta. Agora a igreja vai aparecer visivelmente. O início da igreja acontece quando? Na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí Deus envia seu único Filho para salvar a humanidade. Então só um homem sem pecado poderia salvar o pecador. E foi o que Jesus fez. Ele foi sem pecado e nos salvou da condenação eterna. A igreja passou a existir de fato no dia de Pentecostes, já que Mateus já falou da sua existência no futuro, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então Jesus falou dessa igreja em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas ela vai nascer no Pentecostes, vai dar o seu pontapé inicial no dia de Pentecostes. Atos 2:47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja começou a crescer a partir do Pentecostes. Capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo deu poder aos discípulos para pregar o Evangelho. Veja que em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse para os discípulos irem até Jerusalém, que eles iriam ser revestidos de poder. Aí em Atos 1:8, Jesus fala para eles que o Espírito Santo iria descer sobre eles, que eles esperassem, que eles aguardassem. O Espírito Santo desceria sobre eles. Eles seriam revestidos de poder para pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E eles fizeram isso. Veja que Pedro, no seu primeiro sermão, quase 3.000 pessoas, 3.000 judeus receberam Cristo em suas vidas, por causa do poder, do derramamento de poder. Encorajou Pedro, encorajou os discípulos para pregar o Evangelho. Houve um encorajamento a partir desse derramamento de poder sobre a vida deles. E no capítulo 4, a partir da cura do coxo, do capítulo 3, Pedro então teve que justificar a cura do coxo. E ele aproveita para testemunhar dessa cura, dizendo que Jesus havia curado aquele homem, que desde nascença nunca andou. E Jesus o curou. Aquele homem se levantou, entrou no templo glorificando a Deus. E ele testemunha, fala de Cristo. E mais quase 5.000 receberam Jesus. Veja que a igreja aí já é 8.000. Mas esta igreja permanecia em Jerusalém, quando a ordem de Jesus para a igreja era sair de Jerusalém, ir para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra. Mas a igreja se acomodou em Jerusalém. Aí vieram então as perseguições. O primeiro mártir, capítulo 7, Estevão, falou a palavra de Deus no Sinédrio, morreu apedrejado. Começa a perseguição na igreja. Saulo se levanta para perseguir a igreja. A igreja começa a sair de Jerusalém. E por onde eles passavam, eles pregavam o Evangelho. E a igreja começou a crescer de uma forma espantosa. Todos os lugares por onde eles passavam,
por onde eles iam, onde eles chegavam, eles pregavam o Evangelho. Então, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja no Pentecostes, a igreja que estava na mente de Deus, agora era uma realidade. Deus concretizou o seu plano. A igreja agora é uma realidade. Deus idealizou a igreja, projetou a igreja, formou a partir de Abraão, enviou seu único filho, com uma missão também, a missão de morrer na cruz pela igreja. E Jesus fez isso, mas ele deixou uma ordem para a igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos, ensinai e batizai também. Então, a igreja era agora uma realidade. Deus idealizou, o Filho executou, mas a obra do Filho não acabou. Não acabou, porque ele passa para a igreja agora a responsabilidade para continuar fazendo a obra que ele começou. Então a igreja que estava na mente de Deus agora era uma realidade. A igreja se concretizou, se formou. O derramamento do Espírito Santo foi visível e poderoso. Ele começou dentro dos discípulos, no interior dos discípulos. O derramamento do Espírito Santo foi interior. E agora do seu interior brota esse derramamento. Há um sinal do derramamento do Espírito Santo. Falaram em línguas desconhecidas deles, conhecidas daqueles que estavam ali, mas desconhecidas daqueles que falavam. Todos os dias, diz Atos 2:47, o Senhor, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, por causa do poder de Deus, derramado sobre os discípulos que estavam reunidos no dia de Pentecostes. Era o pontapé inicial da igreja. E a igreja começa a crescer. E até hoje, a igreja permanece a crescer. Talvez você não vê crescimento na sua igreja, mas ela está crescendo em todos os lugares. A igreja está entrando com missionários, entrando com pessoas que são enviados para pregar o evangelho nas ilhas, nos países, nas nações, nas aldeias, onde tem uma família, onde tem uma pessoa, a igreja está lá, pregando o evangelho, nas aldeias indígenas, enfim, em todos os lugares. E a igreja está crescendo e crescendo a cada dia que se passa. E o que nós temos que fazer como igreja? Se nós almejamos a volta de Cristo, se nós queremos que Jesus volte o mais rapidamente, o que nós temos que fazer? Anunciar o evangelho, pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, testemunhar de Cristo, ter comportamento cristão, anunciando às pessoas que nós somos uma igreja e estamos a levar a palavra de Deus. Então, mas nós precisamos desse derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Quantas pessoas não buscam mais o batismo com o Espírito Santo, não buscam mais o revestimento de poder para a sua vida, não buscam o encorajamento do céu para a sua vida, para pregar o evangelho. Muita gente, muitas pessoas não buscam mais. Mas graças a Deus que ainda há um remanescente que se preocupa com isso. Então vamos pregar o bom Consolador também para a igreja. Vamos animar a igreja a buscarem o batismo com o Espírito Santo,
a buscar esse revestimento de poder, para que sejam esses encorajados a levar o Evangelho, a pregar a palavra, por onde quer que forem. A igreja como a comunidade dos salvos. Então, a igreja, ela é a comunidade dos salvos. Nós não somos salvos ainda, mas estamos salvos. Uma igreja regenerada pelo sangue de Cristo, por meio do arrependimento e do batismo. Quando Pedro pegou pela primeira vez, houve um arrependimento, conforme Atos 2:38, o coração 37, 38, o coração do povo se compungiu, ficaram quebrantados e perguntaram: o que nós devemos fazer, varões e irmãos? E Pedro vai dizer então, podemos ver Atos, capítulo 2, vamos ver aqui Atos capítulo 2 e o versículo de número 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E então Pedro vai dizer, disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Então, é necessário sim o batismo, arrependimento e batismo, para que haja uma igreja regenerada, lavada, remida no sangue de Cristo. O ingresso na igreja é somente pela conversão. Pela conversão. Precisa haver uma conversão. A pessoa tem que mudar de vida. Como ser um crente sem mudar de vida? Eu sou evangélico, eu sou crente, mas a sua vida é a mesma. Continua a xingar, continua a fofocar, continua falando mal dos outros, levantando calúnia, continua se prostituindo, continua adulterando, continua vivendo uma vida promíscua, depravada. Tem que haver mudança de vida, tem que haver conversão, mudar a vida para ser. Aí então é regenerado. A regeneração é pelo sangue de Cristo, ou seja, é pela confiança no sangue de Cristo, que nos limpa do pecado, nos lava do pecado. Então, se eu sou lavado no sangue de Cristo, eu preciso mudar de vida. E quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo. Nós devemos ser selados pelo Espírito Santo. Por meio do Espírito de Deus somos batizados onde? No corpo de Cristo, ou seja, nós somos imersos no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebidos de um Espírito. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo automaticamente ele entra na nossa vida. E nós somos então imersos, agora nós somos corpo de Cristo, porque o Espírito Santo está em nós, moldando a nossa vida, mudando o nosso ser, transformando o nosso viver. Ele está em nós. Então nós somos batizados em um Espírito e formamos um corpo de pessoas salvas, regeneradas,
transformadas. Ninguém pode chegar e dizer, olha, põe meu nome aí, a partir de agora eu sou um crente, um evangélico, põe meu nome aí no rol de membro da igreja. Está aqui meus documentos, vou passar pelo batismo, sem haver uma transformação, sem haver mudança de vida, sem haver regeneração. Então precisa haver conversão para ser igreja. O batismo de Cristo e do Espírito. João disse, olha, esse aí é o que batiza com o Espírito Santo. É esse aí. Jesus, ele apontava para Cristo. 1 Coríntios 12, 13, todos nós fomos batizados em um Espírito, ou seja, isso é o batismo de iniciação. É o batismo que o homem recebe quando aceita seguir a Cristo, aceita seguir Jesus. É o batismo de início. Então todos nós fomos batizados em um Espírito. Atos 1 e 8, Jesus disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo. E todos, ou seja, esse poder do Espírito Santo, ele vem em Atos 2, quando a igreja dá o seu pontapé inicial. E todos foram cheios do Espírito Santo. É o batismo, esse batismo é o batismo de capacitação. É o Senhor capacitando os cristãos para fazerem a obra de Deus, para trabalharem no reino de Deus. É o batismo de capacitação. Ele nos capacita com o dom do Espírito Santo. Então, você quer trabalhar na obra de Deus? Você tem desejo de fazer a obra de Deus mais profundamente? Então, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. O Senhor te capacitará a fazer a sua obra. Então, a igreja, ela é selada pelo Espírito Santo. A igreja tem o batismo inicial. E aqueles que fazem a sua obra buscam o batismo de capacitação. Talvez a pessoa diga, eu não tenho capacidade, mas não tem mesmo. Porque quem capacita não é o homem, não é a escola teológica. Quem capacita com poder é Deus. Podemos ter todo o conhecimento, tanto secular como teológico, mas sem o derramamento do Espírito Santo, nós não conseguimos desenvolver aquilo que temos conhecido, aquilo que aprendemos nas escolas. Então, precisamos do conhecimento, mas precisamos desse poder, desse derramamento do Espírito na nossa vida, para que possamos pregar o Evangelho. Almas sejam salvas, sejam curadas, sejam transformadas e renovadas pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe ricamente a sua vida neste ano de 2024. Nós pensamos aqui um pouco, refletimos alguma coisa, não tudo, mas fizemos aqui uma reflexão daquilo que nós achamos mais importantes nessa primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2024, o corpo de Cristo. Mas nós temos muita coisa boa para aprendermos ainda nesse primeiro trimestre. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Lembrando, se você quiser esses slides, para você meditar mais um pouco, está lá no nosso site, www.moldado.com. É o endereço do site. Vai lá, lá estará os slides, você pode baixar, né, e estudar conosco a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.